Nikita, seja bem-vindo, meu amor. Um novo amanhã. Mas quando não mais anseio, eu faço amanhã. Venho trazer um preceito e erguer as minhas mãos ao te oferecer. Tome esse canto, Camilinha! enxugue Sejam bem-vindos, meus amores. eu não sou santo, sou igual a você. Os vícios do ego são tantos, mas no entanto existe um poder. Além desses medos errantes, o cosmos acena um novo dever. Sei que ainda anseio. Seja bem-vindo. Meio-dia ele tava aqui, ó. E aí, não vai entrar não, mano? Coisa mais linda, gente. Bom de amor. Ainda anseio um novo amanhã. E vem aqui a postes pra estragar a música. Mais anseio. DJ. Vocês me mimam, gente. Eu faço amanhã. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Quinta edição do Das Avessas. Depois de 4 edições maravilhosas, rufônicas, né? A gente está hoje aqui para falar do propósito apesar de. Então, hoje a proposta é falar sobre propósito apesar de, né? E apesar de estar tudo programado, a Cris Mendes, que é uma musa maravilhosa, internacionalista, que tem um mega propósito, uma puta história de vida, ela teve um imprevisto e ela não vai conseguir comparecer, ela ficou agarrada no trabalho dela. Oi, meu amor, seja bem-vindo, Rodrigo. E como ela não vai conseguir comparecer, a gente, apesar de, vai fazer a live do mesmo jeito, falando sobre uma perspectiva macro e trazendo alguns exercícios para a gente pensar junto sobre todas essas questões que, apesar de, fomentam a gente, né? Que deixam a gente, às vezes, num momento de estagnação, e qual é o contraponto disso. E aí vocês podem ir postando perguntas no meio do discorrer, porque eu tô aqui acostumadinha, gente, a ficar trocando com as pessoas e de repente, do nada, apesar de, eu tô aqui falando sozinha, né? Universo piadista. Mas é uma troca muito rica, sempre, né? E vocês daí vão fazendo isso daqui acontecer, e eu já quero agradecer a participação de todos vocês. Quando a gente fala no apesar de reticências, né, ela é um resumo muito grande que, apesar de todas as nossas dificuldades, apesar de todas as nossas incertezas, Nandinha, seja bem-vinda, meu amor, apesar do medo, apesar dos imprevistos, como foi o que aconteceu hoje, apesar de tristeza, apesar de questões emocionais profundas, apesar das opiniões alheias, apesar de todas essas dificuldades no cenário, a gente vai lá e realiza, né? E aí é importante a gente parar para se perguntar, né, o que é que me faz, qual é essa força impulsionadora, qual é essa força motivadora, o que me faz me mover na direção se o cenário não está propício, se o cenário está dizendo contra, se às vezes o cenário diz não vai. E essa visão além das circunstâncias é um dos fatores que nos move. Mas se tiver uma mola propulsora, algo que faz impacto para a gente ir, apesar de, essa coisa é o poder do eu quero. E aí a gente para olhar, né, um minutinho, tipo, mas o que é que eu quero, né?
O que é que me faz construir outros cenários além desse que já não me agrada e cocriar uma realidade diferente? É o poder do eu quero. E aí, quando a gente fala em eu quero, né, a gente lembra muito da criança, né? Criança quer tudo, né? E ela acaba fazendo muito pouco, né? Quando a gente pensa, tipo, como adulto, eu quero sair da depressão, eu quero sair das crises de ansiedade, eu quero transformar o meu casamento, eu quero construir um relacionamento saudável, eu quero construir família, eu quero ter filhos, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero ter sucesso profissional, eu quero ter uma profissão, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ajudar o outro, como a gente falou muito aqui na semana passada, com a edição linda, com a Camila, eu quero reconhecer o meu próprio valor, como a gente falou com a Vivi, eu quero superar todos os desafios que aparecem na minha vida, né? Eu quero melhorar o mundo, eu quero ser feliz, né? O que a gente mais quer nessa história toda é ser feliz. Só que o que vai me fazer construir esse cenário? Só o querer, ele é suficiente? Na opinião de vocês, Coloca aí pra mim o que vocês acham, né? Se só o querer, quantas coisas a gente já quis e essas coisas não caíram no nosso colo, e essas coisas não vieram pra gente, né? Então, isso traz pra gente um convite a refletir que o querer nem sempre é poder, e há quanto tempo a gente escuta isso, né? Regininha, seja muito bem-vinda, meu amor. Querer a mudança não significa ter a mudança. Para o pessoal que chegou agora, a gente tem uma convidada que é a Cris Mendes e ela teve um imprevisto circunstancial e ela não vai poder estar com a gente. Então, apesar de, a gente vai continuar aqui falando sobre a motivação do propósito, para onde é que eu caminho, através de falta muito a intenção no querer, né, Nanda? Nós não somos gênios de lâmpada, nós não somos milagreiros, nós não conseguimos mudar o outro, nós não podemos manipular o tempo. E apesar de nós não termos esses poderes, o único poder que a gente tem é o poder de escolher, é o poder de transformar a nossa existência, de nos transformar, né? Esse é o único poder que é possível. E aí, quando você coloca a tua ação movida na direção da autotransformação, a intenção que a Nandinha falou, o que eu quero? Eu quero efetivamente me transformar. Eu quero sair efetivamente da depressão. Eu quero sair da vitimização. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser feliz. E aí eu consigo usar ferramentas baseadas no autoconhecimento, e a gente volta lá para a live da Conspira, em que o eu é o cerne. O eu é o primeiro passo para qualquer transformação. E eu vou falar um pouquinho da minha história, e se alguém aqui quiser falar um pouquinho da sua, bota aqui um eu quero, o que já aconteceu na tua história que apesar de você conseguiu imprimir a sua mudança, né? Você conseguiu mudar alguma coisa, né? Já que a Cris não pôde comparecer, a gente pega as pessoas que estão aqui e que tenham um cenário apesar de, eu começo e a gente continua juntos, e por mais pro final eu vou ter uma atividade. Seja bem-vindo, Pio, seja bem-vinda, Claudinha, seja bem-vinda, Luciana. Então assim, eu era uma pessoa que eu vibrava muito na vitimização. Uma criança canceriana, gente, a pessoa que chora, que vive de boca aberta, né, que sofre. E passei por histórias de depressão, passei por histórias de inadequação. Muito encalacramento para escolher um, né, Casinha? Para ansiedade,
inadequação, já cheguei a pesar 102 quilos, né? Tinha uma neurose de afastamento, por causa da inadequação, por causa da insegurança, por causa de uma série de fatores na história. Eu tinha uma neurose social, que era uma defensiva para não machucar mais, né? Dedo podre para relacionamento, um yang, um lado masculino fortíssimo, então tava toda encalacrada, vê, Raquel? Não é a única, meu amor, né? Sabotadores aqui, ó, rufavam por todos os lados, né? E nesse meio do caminho, há 10 anos, eu remo nesse poder do eu quero. Eu quero me curar, eu quero me socializar, eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero ser feliz, sair de todo esse sofrimento. Porque às vezes as pessoas, né, quando escutam a gente falar sobre autoconhecimento, elas ficam numa lacuna muito grande, num dilema muito grande. Porque mudar dá trabalho. Aí eu vou plantar uma intriga, né? E perguntar se, gente, não dá trabalho ficar nesse lodo, nessa remação da dor? Dá trabalho ser deprimido, dá trabalho ser inadequado, dá trabalho não ter uma identidade bem definida e transitar por inúmeros grupos e não se adequar a nenhum. Dá, né, vida? Dá um trabalho do cacete, dá muito trabalho ficar na sofrência, né? E aí você imagina se você conseguir direcionar todo esse esforço, toda essa dedicação para parar de sofrer e efetivamente se transformar. Porque o resultado, e aí é a perspectiva, né, que muda, né? Dá muito trabalho ficar no mesmo lugar sofrendo. Oi, Dani, seja bem-vinda, meu amor. Dá muito trabalho ficar no mesmo lugar sofrendo. E talvez dê tanto trabalho quanto se transformar, só que no se transformar, você se abre para infinitas possibilidades, que se conectadas a quem você é de verdade, vai transformar a tua existência. Vai trazer a felicidade para o dia a dia, não como um lugar para se alcançar, mas num lugar para se desfrutar todos os dias, apesar de ter vucu-vucu o tempo inteiro. A vida, ela é essa montanha russa, e ela não vai deixar de ser por causa dos nossos belos olhos. Amor, quando a gente escolheu estar aqui, a gente assinou lá um terminho dizendo: vamos passar veneno, porque aqui é um planeta de expurgo ainda, né? Tá numa fase de ascensão, é um papo mais denso e tudo, mas é um lugar para a gente se corrigir, para a gente evoluir como alma, como espírito e como humanidade, principalmente, né? E aí a escolha entre ficar remando nesse lugar de expurgo ou ficar remando nesse lugar de evolução é o único poder que nos cabe. Só que aí tem uma cereja no bolo. O processo de transformação é constante, Mila. Pelo menos 10 anos eu remo nessa, né? Remane. E eu acredito que se pelo menos eu ainda viver mais uns 40, 50, 60, sabe Deus o que ele tem planejado para mim, estarei remando, sim, com certeza, porque causa uma inquietude ficar resolvendo os mesmos problemas o tempo todo. Pelo amor de Deus, gente, vocês conseguem jogar videogame e ficar na mesma fase a vida inteira, porque a outra vai ser mais difícil? Remane, né, não tem condição. A gente não consegue, né? A gente não tem motivação para jogar o mesmo jogo o tempo inteiro. Então por que a gente vai fazer isso com a nossa vida? Tem nem explicação, gente. Então, esse poder dessa escolha tem condições.
Na minha história, aqueles lugares de depressão, eu consegui vencer a depressão, eu consegui eliminar 32 quilos, eu consegui me relacionar. Hoje eu tenho amigos que são irmãos, são família escolhida, galera que tá aqui toda hoje em peso, e mais uma galera que não pode estar aqui, mas que, porra, é coração com coração. É gente que às vezes eu não vejo fisicamente durante meses, mas quando encontro, como se estivesse junto ontem. Porque é ressonância, é o medo do porvir. E quando a gente começa, Regininha, a fazer os nossos atendimentos, a gente percebe, né, numa fase de ressignificação, de desconstrução, que a pessoa tem medo exatamente daquilo que ela já vive. Eu tenho medo de ser sozinha. Tá, mas quem é que você tem hoje? Quando você vai ver a pessoa sozinha. O único medo, né, que ainda não aconteceu é o medo da morte, de fato. E aí entra uma perspectiva sistêmica de aceitação do destino. O destino é tudo aquilo que a gente não tem controle. E a morte é a única coisa que acontece para todo mundo que está aqui. Nasceu, amor. Todos os ciclos da natureza, todos os princípios xamânicos, em todas as religiões, em tudo de tudo. Ninguém ficou para semente. Nem Jesus ficou para semente, né? Os grandes avatares não ficaram para semente, a gente tem a pretensão de ficar. Então, é um destino que a gente não tem controle nem do como, nem do quando. Vai acontecer, ponto. E não adianta eu estar sofrendo por antecipação. Porque quando eu sofro por antecipação, nas constelações a gente vê um monte de gente conectada com a energia da morte. O que é a energia da morte? Ela não se permite a vida, ela não se permite a alegria, ela não se permite interação, ela não se permite uma sexualidade saudável, ela não se permite realizar, ela vive ali, com medo da morte. Já morreu, né? Então, quando a gente olha para todos os lugares, e quando eu olho para minha história e vejo tudo que eu já deixei para trás, e eu continuo remando, mas eu continuo remando numa outra direção. E aí entra a segunda fase daquela mola propulsora. Né, Mila? A gente fazendo um trabalho desse de ressignificação, de meu amor, isso tudo que você tá cagado já tá acontecendo, né? Então estamos com medo de quê mesmo? Vamos, né? E aí você tem a permissão, você definitivamente entendeu e tomou uma decisão de mudar o teu cenário. De eu quero um resultado diferente. Isso aqui eu já tô tendo, tá bom, não tá legal. Era o meu maior medo. Eu agora tenho coragem para entrar num outro cenário. Quando eu olho que eu deixei a depressão para trás, quando eu olho que eu deixei 30 e tantos quilos para trás, ainda tô remando nessa história. E remando com afinco, né, gente? Tem remo aqui, ó, extra, né? Tem bônus guardado na canoa, porque você não para de remar nunca, né? Volta e meia você dá um mergulhinho, dá uma aliviada e volta, né? As questões de ansiedade, essas questões de neurose, essas questões de afastamento social, a questão do dedo podre pro relacionamento, gente, já melhorou tanto. O defeitinho de fato que eu venho para baixo e não para cima. Exatamente, Mila, exatamente. A gente tá sempre aí, né, olhando para aquilo que sabota a gente, né? E os nossos medos, eles são muito, na maioria das vezes, eles são muito infundados, né? Eles jogam a gente num lugar de inércia, de paralisia. Eu protelo, né, Kel? Eu protelo coisas que vão me trazer um bem absurdo. É tudo que eu quero, é o famoso Deus me livre, mas quem me dera. Tudo que eu quero é isso, mas ai meu Deus, quando chegar, tô arrebentada aqui. E hoje o nosso exercício, eu vou pedir para vocês pegarem daqui a um pouquinho papel e caneta e deixar do lado, porque hoje a gente vai parar e pensar um pouco sobre aquilo que a gente quer. E assim, gente, não tem verdade absoluta, né? Não tem soluções tabajara, não tem todos os problemas do mundo vão se solucionar com autoconhecimento, não. Eles vão se solucionar com autoconhecimento e com ação. Sem ação, que é sabedoria, sabedoria, conhecimento aplicado. Se você não testa tudo que a gente fala, se você não vê o que faz sentido
pra você, você vai ficar paralisado do mesmo jeito. Então, a gente tem um monte de justificativas nos cenários desafiadores. São os apesar de. Apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a incerteza, toda a insegurança, tô toda cagada, mas eu vou assim mesmo. Apesar de circunstâncias difíceis, eu tenho o poder do eu quero. Mas o eu quero, ele é ação. Só que pra gente entrar em ação, a gente tem que ter permissão e merecimento. Quando eu falo de permissão, é assim, eu quero, quando eu tava com 102 quilos, eu quero emagrecer. Tá bom. E aí você faz dieta, e aí você faz atividade física, e aí você emagrece, e aí você parou a dieta, rapidamente você ganha todo o peso, se não mais. Por que será que isso acontece? Eu não tô falando só do efeito sanfona. Às vezes tudo que a gente quer é um mega blaster emprego, quando chega naquele emprego a gente fala, caralho, não era isso. Porque talvez eu não tenha permissão interna para estar nesse lugar. Tá bom, Isa, quem é que assina o cheque? Quem é que diz pra mim que pode? O teu inconsciente. Memórias, crenças. Xandão, meu amor, seja bem-vindo. Crenças, comportamentos, valores, imposições sociais dão permissão. Eu vou dar um exemplo do meu cabelo. Tô aqui, né, Leoa, Juba, linda. Eu, há 25 anos, desde os 18, que eu faço progressivo relaxamento, a técnica do momento que era possível. Quando eu tinha 18, faz um tempo, né? E por que se alisava o cabelo, né? Porque a década de 80, quando eu cresci, todas as técnicas, todos os produtos eram para cabelo chamado bom, cabelo liso, padrão europeu. Mas eu não tinha esse cabelo. E aí eu usava Maria Chiquinhas que me deixavam oriental, né? Aquela que repuxa o zoinho. E aí você tochava o creme no cabelo. As mulheres negras que tinham cabelo crespo tinham aquela marca do creme de tutti-frutti marcado, a oleosidade na blusa. Tinham que chegar com o cabelo muito molhado na escola. E só as meninas no padrão europeu tinham a posição da princesa nas peças escolares. Tinham os destaques de turma, tinham as representantes de turma. E as crespas, né? Muito ferro quente. Na nossa época só tinha o ferro quente, o Enê. Produto era Neutrox, tá? Rosa e amarelo. Depois chegou um Aquamarine, que era um sebo puro, e o creme de tutti-frutti. Eram as permissões da época, todo um social que vinha de toda essa cultura da escravidão, de que o cabelo crespo não é bonito. A negra escrava que trabalhava na cozinha, ela tinha que ter o cabelo passado a ferro, literalmente, né? Ou embolado, ou feito coque, porque não podia parecer o crespo. O que não era liso era feio e era banido. Falando de um comportamento social da época. Então, quando você chega na adolescência, que você tem que cuidar do seu cabelo, tudo que você pode fazer, no Neutrox Rosa era ostentação, meu amor, é creme de praia, né? Você ter um creme só pra praia, meu filho, era um luxo, né? Então, para você ter aceitação no teu grupo, para você se sentir poderosa de alguma forma, você tinha que ter o cabelo alisado. E eu tinha o plus da autonegligência, que eu tô remando até hoje, tá? Que é essa coisa de um cabelo que você acorda, que você tem que lavar, que você tem que hidratar, que você tem que finalizar, que vai tomar meia hora do seu dia depois de você pegar uma prática, você não tem esse tempo para se dar. Maluco, se você não tem tempo para se dar, você tem tempo para quê nessa vida? Quais são as escolhas que você está fazendo, né? Tem muito apesar de acontecendo aí, né? E o quanto você se ama apesar de tudo que você escolheu fazer na sua vida, né? E aí eu percebi, eu estava numa fase agora também do jejum intermitente para eliminar o excesso de peso depois de um ano focada trabalhando na compulsão do tipo,
dane-se, para não falar o terminho, né? Dane-se se eu vou engordar, se eu não vou engordar, eu vou me tratar e não vou me preocupar com isso agora. E aí agora que tá tratado, eu volto a olhar e colocar a minha ação na história. Qual é a parte que me cabe nisso tudo? Tudo que é energético foi liberado, tudo que é emocional foi liberado, agora falta a parte da ação, da disciplina e do autocuidado. E aí quando eu comecei a olhar pro cabelo, eu voltei a engordar, ganhei 1 quilo em 2 semanas. Falei, gente, parei, relaxei com a alimentação, porque é uma falta de hábito se olhar e se cuidar. E aí, apesar de toda a demanda de grupo de ajuda, eu tô aí para você, um grupo lindo de terapeutas multidisciplinares que oferecem atendimento gratuito e online na plataforma do Telegram. Apesar de o atendimento dos meus clientes, apesar de a minha necessidade de descanso, eu tenho que ter a minha rotina de autocuidado. É a minha parcela da ação. Então, aí vem a pergunta, mas Isa, o que você quer? Eu quero a minha identidade, eu quero ser quem eu sou, eu quero me livrar de condicionamentos, de crenças e de valores que não são meus. Eu me dei permissão de ser quem eu sou. Percebe como mola propulsora? Quando eu não tenho permissão, não tem nada que eu vá fazer, não tem regime do outro, não tem cronograma capilar da outra, não tem minha irmã cacheou o cabelo dela, deixou o cabelo dela cachear tem uns 3 anos. Eu achava lindo, mas qual era a minha crença que não dava permissão de assumir meus cachos? Dá muito trabalho, eu ainda não estava pronta para entrar no autocuidado de sola. Ela é super disciplinada com todo o cuidado capilar dela. E eu estou aprendendo. Humildemente, eu estou aprendendo. É muito libertador. É libertador você olhar para você. Gente, eu passo no espelho agora, às vezes eu me olho e não me reconheço. 25 anos com a cara de balde d'água na cabeça. E do nada você tá leoa. E tô me achando linda. Mas tem uma fase que é de adaptação. Quem sou eu no meio dessa identidade? A mesma coisa com o corpo. Eu quero emagrecer X quilos, mas o que eu faço com o meu guarda-roupa se eu não tenho dinheiro para trocar todas as roupas agora? Não vai te dar permissão consciente. Aqui você diz que quer, mas lá atrás você diz que não. E quando eu falo lá atrás, eu tô falando do inconsciente. Tá? Então, é muito isso, assim. E agora eu vou dar 2 minutos para vocês pegarem papel e caneta, que eu não vou ficar nessa intriga plantada sozinha não, meu dever de casa eu tô sempre fazendo e olhando, e agora eu vou jogar vocês nessa intriga. Vamos lá, 2 minutinhos, pode ser? Papel e caneta pra gente se olhar. Exatamente, Vivi. É FDP que eu não vou ficar, minha filha, remando sozinha não. Tá todo mundo aqui querendo saber um pouco mais. A proposta é das avessas, o avesso é o nosso lado certo. Vamos olhar para aquilo que a gente quer, qual é o poder do eu quero. Vamos plantar, semear essa intriga. Boa, Regininha? Maravilhosa, Raquel. Vou dar na cara dela, gente. Ah, esse é meu povo. Lígia, coração, seja bem-vinda, meu amor. Pode pegar papel e caneta, amor, que eu não vou ficar nessa intriga aqui sozinha, não. Já tô colocando todo mundo para trabalhar junto. Vamos analisar o poder do eu quero. Quem quiser, comenta aqui. Mas eu aconselho, se eu fosse vocês, a intriga, eu pegaria o papel e a caneta para ficar olhando para isso aqui depois, que isso aqui, meu filho, vai render sessão de terapia, tá? Vai render remada. Mas ó, é dica de avançar uma etapa no game da vida. Eu quero que vocês anotem 2 coisas, 2 respostas para essa pergunta. O que você mais quer hoje? Nível 1 e nível 2. O que é que eu quero primeiro? Bota em ordem. Primeiro, o que eu mais quero. E segundo, o que eu quero, que é bom, mas que o primeiro tá ali, ó. Prioridade. Remando.
No tsunami, meu amor, a gente se larga, né? Igual correnteza de rio. Se você não se largar, meu amor, vai de cara na pedra. Tem jeito. Direciona, mas não rema. Vamos lá então, todo mundo. Papel e caneta respondendo quais são as duas coisas que você mais quer hoje. Foi incrível, né, Bia? As coisas que você mais quer hoje. Vão sinalizando aí pra mim, gente. Vão sinalizando que, ó, estamos respondendo. O poder do eu quero. Filipinho que fala muito do poder do eu quero. Eu quero, eu posso isso. Aprendi com você. As duas coisas que eu mais quero nesse momento. Maravilha. Posso seguir? Vamos lá. Essa é fácil, tá? Ó, agora que começa, meu amor. Ó, baldes de intriga. Essas coisas que vocês querem, essas duas coisas, o que cada uma delas vai te trazer? E eu gosto muito de pensar o que ela vai me trazer de bom e também o que ela vai me trazer de desafio. Tipo, meu exemplo, né? Eu queria emagrecer. Queria porque eu já estou emagrecendo, já estou no meio da ação, tá, gente? Não desisti, não. Queria emagrecer. Beleza. O que essa coisa vai me trazer? Ah, ela vai me trazer autoestima, ela vai me trazer possibilidade de vestir as roupas que eu gosto e não mais botar uma capa de bujão, cobrir o corpo e sair, né? Vai me dar uma forma. Ela vai me trazer saúde, né? Ela vai me trazer um rejuvenescimento. Maravilhoso. É fácil? O que mais que ela vai trazer? Ela vai trazer disciplina, ela vai trazer autocuidado, ela vai trazer autoobservação, ela vai trazer questões emocionais à tona, porque a comida ocupa diversos lugares. Ela vai trazer vontade de desistir, ela vai trazer esforço, ela vai trazer sensação de fome física e emocional, ela vai trazer um monte de coisa. Então leva essa metáfora e tocha aí nos desejos de vocês. E aí um conceito muito bacana, né, dentro do eu quero é que tem o eu, né, Lígia, Érica, Vivi. Tem o eu, né? A gente vem falando muito. Todas as lives conduzem para um lugar que é o eu, né? Se aquilo que não faz sentido para mim como essência não tiver incluído nesse querer, deixa de ser, vira só o quero, né? Então essas coisas vão trazer o que para mim, né? Nesse momento vocês percebem que a gente não está considerando o outro, né? E aí agora, intriga 3. Para trazer essas coisas que você constatou. Tô indo muito rápido, gente? Se estiver indo muito rápido, dá um toquezinho aí. Boa. As meninas são maravilhosas, gente. Para trazer essas coisas que eu escolhi lá em cima, sabendo já o que essas coisas vão me trazer de desafio e de benefício, que é o que faz valer a pena, eu vou ter que sacrificar algo, né? Para trazer essas coisas que eu quero, eu vou ter que sacrificar algo. Certo? Quais são essas coisas que eu vou ter que sacrificar? Vou falando aqui do meu exemplo enquanto isso. O exemplo do emagrecimento. Vai me trazer todos aqueles benefícios, todos aqueles desafios, e eu vou ter que sacrificar o lugar de vítima, eu vou ter que sacrificar peso, eu vou ter que sacrificar o meu armário, eu vou ter que sacrificar o meu estilo de vida,
eu vou ter que sacrificar o meu isolamento, né? Porque a gordura ela traz uma capa de proteção também. E ela acaba te isolando, porque você se sente inadequada, você se sente julgada, né? O que eu vou ter que sacrificar no momento? Vamos considerar que duas coisas, princípios físicos, né? Duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Quando entra, por exemplo, o meu emagrecimento, sai a minha obesidade. Detalhe, amor, quanto mais específico, melhor. É exatamente o que eu vou chegar. A gente tira uma coisa, um status quo, que era o que eu tinha, para colocar a nova coisa, que é o que eu quero. Mas normalmente eu só quero, não quero passar por isso. Quero pensar sobre isso, né? Tá pensando em mais alguns sacrifícios. Quer falar comigo? Eu te chamo aqui? Vê aí, gente. Vamos lá. Então, quando a gente pensa nas coisas que a gente quer não, que a gente vai sacrificar porque duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço, quais são as coisas que eu sacrifico para o que eu quero entrar? Tá punk, menina. Esses exercícios são uma delícia, né? Acaba com a nossa raça, gente. Pelo amor de Deus. Hashtag oremos. Já foi aqui, Lígia? Maravilha. Agora o que eu quero saber é o seguinte. As coisas que você quer. Os ganhos que você vai ter. As dificuldades que você vai ter. E tudo que você vai ter que sacrificar nesse exercício de querer. Vale a pena o sacrifício por esse desejo? Boa, Lígia. É isso, tipo, o eu quero tá fundamentado em uma parada que vale a pena pra mim. Boa. Vamos ouvir? Eba! E aí, Kel, Regininha? Maluco, a gente tá transmutando umas energias aqui que do nada, entrei no verão. Ó. Senhor! Gente, maravilhosa, Mila. É fácil, mas vale, exatamente. E aí, Mila, a gente olha pra aquela história toda, né? Gente, tá fácil ficar remane onde eu tô remane? Depois que eu vi que vale o sacrifício, essas coisas que eu quero, que eu escolhi pra mim como duas mais importantes, estão alinhadas com quem você é? Boa, boa. Tem coisas que a gente só sabe se vai valer quando acontecer. Eu super concordo, Regininha, mas a nossa visão da construção de futuro, essa emoção de que vale a pena e que pode ser que a minha expectativa não esteja alinhada com a minha realidade e que não seja exatamente aquilo que eu estou olhando muito para o final, mas eu preciso olhar para o processo, para todos os ganhos, para aquilo que eu deixo para trás, e só isso já faz valer a pena. O processo da transformação em si, né? Essas coisas que você escolheu, que vão te trazer coisas, desafios e oportunidades, que vai sacrificar um lugar para poder ter espaço para entrar, que valem esse sacrifício, elas estão alinhadas com quem você é? Exatamente, Mila, vai ser um processo de transformação constante. Porque quando a gente chega lá, a gente já quer outra coisa. Quando a coisa já está engrenada,
já vem um outro desejo. E aí, se eu passo esse desejo, eu quero, por esse filtro que traz o poder do eu quero, potencializa o eu quero e permite o eu quero, porque, gente, tem coisas que você vai querer, Aline, já bem-vinda, meu amor. Tem coisas que eu jogo no eu quero, e aí eu quero igual criança, eu quero tudo. Agora eu quero biscoito, agora eu quero bala, agora eu quero pirulito, e cada vez que você me dá uma coisa eu vou deixando a outra para trás. E aí isso se torna até compulsivo, né? Eu acho que toda realização tá fora e a realização vai estar dentro. Então, quando eu passo por esse filtro que empodera o eu quero, aquilo que não passa pelo filtro, aquilo que o sacrifício não vale a pena, aquilo que eu tenho que sacrificar algo, e esse algo é mais importante do que o que eu quero, já perdeu no filtro, já não tem poder, eu já não quero mais. Eu uso muito isso quando eu trabalho questões de compulsão por compras, né? Tipo, vamos aplicar aqui um filtro de consumo. Vamos entender para que você quer isso de fato? Tá toda encalacrada em dívida e não para de comprar. Vamos filtrar para saber se realmente é importante. A gente está fazendo um filtro de consumo para exercer o eu quero com poder e poder co-criar o universo que eu quiser, porque isso é lei da atração na prática. Alguém aqui, tô até gritando. É que, gente, tesão é master esses gogós. Como é que vocês estão, gente? Fala pra mim. Muitos corações. Agora, essas coisas que você quer, que você já sabe o que elas vão te trazer de desafio, de oportunidade, que você já sabe o que você teve que tirar da gaveta para poder colocar uma outra coisa dentro, já sabe que vale o sacrifício, estão alinhadas com quem você é, elas estão alinhadas com o seu sistema? E quando eu falo sistema, eu estou falando de família, eu estou falando de amigos, eu estou falando de ambiente, eu estou falando de comportamentos. Olhar para o que eu quero de fato. Sei lá, eu quero tanto fazer um intercâmbio e morar 1 ano na Europa. E aí você tem filhos, e aí você tem marido, e aí você tem um emprego fixo, e aí você não tem ainda os recursos financeiros para ir levar a família inteira, a pessoa não tem como abrir mão. É um eu quero que vai demandar muito planejamento, porque eu preciso considerar pessoas, circunstâncias e possibilidades. E é possível, né, Mila? É possível. Mas eu preciso alinhar, porque senão eu vou remar, e no primeiro obstáculo externo eu vou desistir. É isso, Mila, é isso. Está alinhado com a sua independência. E aquilo que você for construir de família, de casamento, de possibilidades, de empresa, tem que te dar permissão para constante transitar. E aí é o eu quero direcionado para essas outras escolhas, né? Vai estar alinhado com quem eu sou. Por isso que passa por esse lugar de identidade, né? Aplicando um filtro nos eu queros da vida para a gente saber se o eu quero é realmente dispensável ou se ele é realizável e o quanto isso se torna firme na minha jornada. É o exercício do poder do eu quero para poder exercer a lei da atração de fato, né? Agora, próxima pergunta. Next! O que você está fazendo para conseguir realizar isso, as coisas que você quer? Me liguei há pouco tempo que o sistema também depende das minhas lentes. Mas muita coisa, né, Lídia? Porque você coloca ali o teu poder do eu quero. Eu preciso disso. Pode ajudar? Não pode ajudar? Tá tudo certo. Pode ajudar dentro do que eu preciso ou pode ajudar só nos seus termos, aí não é ajuda, né? É aquela coisa, eu tô precisando de um móvel, tô precisando de um guarda-roupa. Me dá um guarda-roupa, eu não tenho dinheiro para comprar um guarda-roupa, aí você me dá um guarda-roupa, mas quer que eu pague o frete. Amor, não tenho. Vamos entender que eu não tenho? Se for me dar um guarda-roupa, não planta essa intriga em mim.
Me dá o guarda-roupa com frete, ou me dá condições de arrumar o frete, ou consegue somar com alguma coisa, sabe? Ajuda, me ajuda, né? Não me lança intriga, gente. Intriga da boa só essa aqui, né? Que faz a gente pensar sobre esse todo, né? Quando as coisas não estão muito claras, quando eu não tenho essa perspectiva de que realmente vale a pena, de que realmente está alinhado com quem eu sou, de que isso está me conduzindo para um outro lugar de realização, eu vou desistir no meio do caminho ou vou protelar, porque eu ainda não tenho a permissão. E aí a gente tem que tirar tudo isso que é externo para poder conseguir enxergar quem a gente é no meio disso tudo e o que vai me trazer essa realização, né? Trazer isso pra consciência faz muita diferença, né? Gente, a Vivi tinha falado ali que ela tá sentindo esse calor também. Meu Deus do céu! Tá esse calor todo lá fora, gente. Não tá fazendo esse sol assim, o tempo tá nublado, a gente tá em pleno inverno, ainda não começou. A gente tá em pleno outono. É o vucu-vucu daqui. Pensar nisso tá sendo vucu-vucu, né, Mila? Pô, tem pleno feriado, gente. Tava indo tão bem, né, amiga? Tava indo bem, bordejane, gente. Circulando aqui. Podia estar o quê? Vendo um Netflix? Podia, mas não. Vim pra live. Porra! Exatamente, Regininha. Tá todo mundo assim, ó. Em brasa. Meu Deus. Então vamos lá. Todo mundo já respondeu o que você tá fazendo pra conseguir isso? Próxima intriga, posso ir? Ai, posso ir? Deixa eu jogar assim. Brincadeira de velhinha. Não me aguento, gente. Não me aguento. Minha criança tá solta. A última pergunta foi o que você ainda não fez para conseguir. E a próxima intriga é o que você ainda não fez para conseguir. E essa pergunta é muito foda, desculpa o palavrão, né, gente? É das avessas. O que você ainda não fez para conseguir, para mim é sempre a intriga grau máximo. Porque normalmente as pessoas quando chegam, né, e eu que era vítima, chegava naquele estado de eu já fiz de tudo. Meu amor, tudo é muita coisa. Nada também, né? Tem mais nada que você possa fazer. Sempre tem alguma coisa, meu amor, senão o problema não acabou ainda, né? Você não morreu, tem alguma coisa para fazer, né? E o já fiz de tudo, se fizesse de tudo, tá disposto a desistir? Exatamente, Joy. Às vezes, simplesmente não começou. Então, quando a gente pergunta o que eu ainda não fiz, eu jogo meu cérebro num mood muito louco de realização e de busca de alternativas. Todos os dias que eu tô encalacrada com um negócio que eu ainda não resolvi, eu sou uma pessoa adoecida, que não consigo ficar quieta enquanto eu não tiver resolvido aquilo, eu me pergunto, o que eu ainda não fiz sobre isso? Lanço a intriga e deixo. Meu inconsciente que vai se virar, meu amor, vai me trazer essa resposta já já. Vamos nós. Então, a gente estava falando sobre a intriga Master Blaster, do que eu ainda não fiz para conseguir as coisas que eu quero. Nesse momento vão vir algumas coisas, mas essa pergunta é pergunta de cabeceira. Antes de dormir, você pensa naquilo que você quer, a lei da atração na história, né? Tô vibrando naquilo, aquilo tem a ver com o meu coração. O que eu ainda não fiz sobre isso? E a sua cabeça vai virar uma fábrica de ideias. Eu a garanto, Tabajara. E aí, gente? Como é que tá sendo pra vocês? Dificuldade de encontrar resposta para essa pergunta? A pergunta agora veio o início, mas é uma super reflexão para ajudar no planejar os próximos passos total. É isso. É isso. É perguntinha de cabeceira, gente. Todo dia daquela pergunta, o que eu ainda não vi sobre isso e o que eu ainda não fiz sobre isso. Isso tira a gente de um cenário de eu já fiz de tudo e não deu certo. É um puta empurrão para sair do fundo do poço quando você acredita na pseudo-vitimização que eu ainda não consegui, já fiz de tudo. Fez nada, amor, tem um monte de coisa para fazer ainda. Se fez de tudo, então o convite é desiste. Se você já fez de tudo, se você não tem mais resposta e não deu certo, meu amor, desiste. E aí, se a gente passou lá em cima e viu que tem um monte de coisa, planta a intriga do que eu ainda não fiz e do que eu ainda não vi,
E isso vai reverberar de um jeito que vai trazer uns outro nível de rebosteio, mas vai trazer um monte de resposta. E aí, quem já trabalha comigo há um tempo, sabe que eu digo o tempo todo, só o teste, na realidade, só a ação é que vai validar de fato o que é possível e o que não é possível. Na PNL a gente chama isso de método TOTS, teste, operação, teste, saída. Eu pego algo, testo, opero. Testo uma teoria, pego a teoria e coloco na ação, operando. Testo de novo. Deu certo, eu saio. Não deu certo, eu recomeço. Mudo uma variável e vou de novo. Isso aqui é vucu-vucu, né, gente? A outra tá com calor em Londres, gente. Tá demais, não tá não? A gente não pode fazer essas brincadeiras assim não. A gente acha que é só um gogocinho. Tava aqui, né, amuada, com maior gratidão a Cris por ter dedicado esse tempo, essa intenção, se colocado na coisa de abrir a história. Eu vou ver uma coisa. Então vamos lá. A última pergunta é: o quanto de 1 a 10, a gente vai graduar agora, você ainda quer, depois de ter passado por isso, as respostas que você deu no número 1? As duas coisas que você colocou no número 1. De 1 a 10, o quanto você ainda quer cada uma depois de ter pensado sobre todos esses aspectos. Aplicamos o filtro do poder do eu quero. Gente, acabou de virar um gogócio aqui. Filtro do poder do eu quero. Acabou de virar uma ferramenta, gente. Vai lá resolver isso, Kel? Se taca, viado. É o que tem pra hoje. É o apesar de. Adoro. Maravilhosas, gente. Maravilhosas. Me matam de orgulho. Muito bom, muito bom. Gente, é muito isso, né? Assim, Maravilhosa, Bia. Exponencializando o gogócio, Nandinha. É muito isso, gente. Olhar para aquilo que a gente quer, alinhado com quem a gente é. E é isso que vai fazer a gente viver, construir e cocriar, apesar de todo cenário que tiver em oposição. Mila! 10, blá, 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 exponencializado, né, maluca? Maravilhosas, maravilhosas. Meus amores, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. De vocês terem permanecido aqui nessa troca de ideias, né, pensando acerca do que pode ser, né, parando para fazer essa autoanálise em pleno feriado, né, com essa disponibilidade, com esse coração, com essa entrega, gerando esse calor, essa energia que é o que conecta, que é o que move a gente. Olhar para os nossos propósitos e sair daqui com essa certeza, nota 10, de que o propósito vai vingar, apesar de. E muito nesse cenário completamente das avessas, porque eu tenho certeza absoluta, e olha que eu tenho poucas certezas absolutas, mas uma delas é de que o avesso é o nosso lado certo. Quero agradecer demais a presença de vocês. Amor, a gente sangra muito no processo e a gente chega lá, né? A gente sangra também em não estar no processo, né? A gente sangra também em estar no sofrimento, em estar na dor, né? Em estar todos os dias no complexo de segunda-feira, complexo de domingo, que domingo eu tô me arrastando para não ter que ir na segunda, de estar insatisfeita no trabalho, de estar insatisfeita na empresa, de estar insatisfeita no empreendedorismo, de não estar ajudando o outro, de não estar no relacionamento saudável. A gente sangra por estar na inércia. Então, que a gente sangre um bocadinho, mas que a gente esqueça do sofrimento, porque a gente está imprimindo um movimento fudido ali na frente para conquistar aquilo que vai fazer a gente feliz. E cada dia vai fazendo valer a pena, né? É muito por aí. Meus amores,
Muita, muita, muita gratidão. Eu vou encerrando essa live por aqui, desejando um lindo final de semana para vocês. Quem vai emendar, quem não vai emendar, que tirem esse tempo, que se perguntem mais vezes, né, independente de ser acerca de propósito, acerca da vida, se o que eu quero agora e que vai tomar energia para fazer, se está alinhado com quem eu sou, se o lugar que vai ocupar já não está ocupado por uma coisa que tem mais valor. Tá bom? Um beijo enorme, muita gratidão pela soma de vocês.